toda a história, todo texto literário, ele é um iceberg, né? Na pontinha ali, que está para fora do oceano, na superfície, uh, é uma história. Mas a história mesmo está por debaixo, está escondida lá, que é a parte maior do iceberg, né? Então a gente, então mesmo se não aparece ali naquela pontinha, a gente sabe que tem uma história maior por trás, né? Eu comecei escrevendo contos, é meu primeiro livro, Arranhões e Outras Feridas, e cada conto ali tinha uma especificidade, tinha uma maneira de iniciar, né? Às vezes uma frase que desencadeava uma história toda, às vezes era uma imagem que desencadeava essa história, né? E eu ia elaborando, sempre numa primeira versão, que é uma versão mais crua, e depois aí a criatividade de mudar as palavras, de acrescentar coisas. Eu, como escritor, gostaria de escrever algo que eu, como leitor, gostaria de ler. Então, se eu gosto de determinados tipos de histórias com determinados temas, eu vou acabar escrevendo aquele tipo de história com aqueles temas. E que pode não atender a demanda de outros leitores. O Julio Cortázar, escritor espanhol, de língua espanhola, né, argentino, ele dizia que o romance nos ganha por pontos, né, comparando ao boxe, né? O romance ganha o leitor nos pontos, né, até o último round. Enquanto o conto tem que ganhar no nocaute. Tem que ganhar no primeiro round, no segundo round. Ele tem que ser impactante, né? Então a estrutura a gente pode, eu acho que essa ideia do Cortázar, ela ilumina bem isso, do que seria uma estrutura de um romance que vai se estender e um conto que tem que ser uma coisa mais curta e impactante, né? Essa questão do personagem plano e redondo, né? O Foster fala sobre isso, né? E que uma história, os personagens, para ser bem construídos, tem que ser aqueles personagens que não vão ser planos, né? Ou seja, que vão se modificar, que não vão ter uma mesma característica. Mas algumas histórias precisam de personagens planos, algumas histórias, até porque o personagem plano, claro, jamais, dificilmente vai ser o protagonista, né? Mas os personagens planos, dependendo da história, vai dar o sustento, vai dar o apoio para aquele personagem que se modifica mais, né? Que vai ondular. Até a expressão redondo, eu já tentei usar isso em sala de aula, os alunos difíceis de entender, né? Eles acabam entendendo, na verdade, eu uso a expressão os personagens ondulados, né? Que como se fossem ondas, né? Para baixo, para cima, que vão se modificando. Questão da diferença do roteiro, né, para o texto literário, para o livro, né? Então, se eu escrevo um livro, eu tenho que saber que tudo que eu vou escrever, eu tenho apenas a palavra, tão somente a palavra. Então, se eu quero transmitir uma sensação para o leitor, essa sensação vai se dar apenas com a palavra. O escritor de roteiro tem que saber que aquilo vai ser filmado e que não vai ser o trabalho exclusivo dele. Não é a criação dele, ele é apenas um instrumento, né? Que vai ter um diretor, que vai ter o fotógrafo, que vai ter o sonoplasta, que vai ter iluminação, que vai ter o trabalho do autor, e todo esse trabalho coletivo vai modificar aquele trabalho inicial, aquilo vai ser só a base, né? A internet em relação à literatura, eu acho que ela ajuda, e ajudou muito a literatura, me ajudou bastante, mas ela também atrapalha, né? Ajuda no sentido de divulgar bastante os escritores, de fazer os escritores ter contato com outros escritores. Não, poxa, eu tenho contato com escritores que eu jamais imaginava ter contato por meio, se não fosse as redes sociais, né? De fazer eles lerem os meus textos, de eu postar alguma coisa, um escritor curtir, compartilhar. Então, isso ajudou muito, né? Mas, por outro lado, atrapalha, porque daí tem gente que realmente não merecia ter um espaço que tem, e tem espaços maiores do que aqueles que não tem, né? Primeira dica para escrever, número 1, é ler. Ler bastante. A segunda dica é ler. Ler muito. A terceira dica é ler. E ler. Ler de tudo. A quarta dica é escrever. Então, assim, é ler, escrever, praticar bastante e ter uma cultura ampla. Ler de tudo, assistir de tudo, ouvir de tudo
que isso pode ser útil para a tua produção literária.